Boa noite. O Presidente da República, Carlos Villanova, está na posse do relatório preliminar dos acontecimentos de 25 de novembro em São Tomé e Príncipe, realizado pela CEAC, Comissão Económica dos Estados da África Central. O chefe de Estado e o Presidente da referida organização receberam uma cópia do documento durante a cimeira da Comissão Económica dos Estados da África Central, que teve lugar em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. São Tomé e Príncipe esteve representado ao mais alto nível pelo Presidente da República na cimeira dos chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEAC. Num regresso este domingo ao país, Carlos Villanova confirmou ter recebido uma cópia do relatório preliminar produzido pelos peritos da organização relativamente aos acontecimentos do dia 25 de novembro último. O relatório, durante a cimeira, foi entregue uma cópia ao chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, bem como ao chefe de Estado que preside, ou presidia na altura, a comissão, que é o presidente da RDC, o presidente Tshisekedi. E é um relatório preliminar que, ao ser entregue, ele vai ser analisado ao nível do Estado e depois com qualquer reação ao nível do Governo. Portanto, sendo um relatório preliminar, ele não foi submetido nem à discussão, nem aos trabalhos da cimeira, porque não constava também na ordem dos dias dos trabalhos. Um dos assuntos que constava na ordem do dia dos trabalhos da cimeira da CEAC são os conflitos na região, com destaque para o de leste da República Democrática do Congo. A cimeira debruçou-se sobre uma agenda de trabalhos e nessa agenda de trabalhos havia decisões relativamente aos muitos conflitos que temos na região, sobretudo no leste da República Democrática do Congo, onde o grupo considerado terrorista M23 tem tido incursões e criado muitos danos, contrariamente às decisões que já foram tomadas para a sua retirada unilateralmente. Nós temos a questão do Tchad, onde se analisou bastante. O relatório está em curso e será apresentado numa próxima oportunidade. Procedeu-se a transição também da presidência da CAC, da RDC, para o Gabão e, portanto, fez-se menção também ao trabalho desempenhado pela RDC, enquanto presidente da comissão ao longo deste ano, que mereceu louvores. Congratulamos-nos com a designação de Champions relativamente a matérias de segurança e paz, que é presidida pelo presidente João Lourenço de Angola, e foi indigitado o presidente Tshisekedi como Champions para a área da educação, saúde e cultura. A cimeira dos chefes de Estado da CEAC decorreu durante 2 dias em Kinshasa. O Presidente da República, Carlos Villanova, reagiu às ameaças do deputado Delfim F. em colocar algumas individualidades do Estado na Justiça por causa de algumas declarações proferidas sobre os incidentes de 25 de novembro. O chefe de Estado disse não temer a justiça. Nunca tive medo da justiça. Durante 4 anos fui perseguido e enfrentei a justiça. Portanto, não há problema nenhum. Desculpa, só mais uma questão. Relativamente ao relatório, foi entregue uma cópia do relatório preliminar? Já leu? Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Ainda não li, porque foi entregue durante a cimeira, que aconteceu ontem. Analisaremos ao nível do Estado e haverá certamente reações por parte do Governo. Agora a leitura do comunicado do Conselho de Ministros. O veterano do Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se ontem, sábado, dia 25 de fevereiro, no Palácio do Governo, na sua 13ª sessão ordinária, presidida pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, para fazer análise da situação interna e internacional e deliberar sobre os assuntos do país. Após análise da situação interna, o Governo observou de forma muito positiva o cumprimento do prazo de investigação dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022. Os dados demonstrados no relatório sobre a tentativa de golpe de Estado e da subversão da ordem constitucional
vêm desta forma reforçar a posição inicial do Governo em relação ao caso. Por isso, por um lado, o Governo vem reiterar todo o apoio ao Ministério Público, à Polícia Judiciária e aos tribunais são-tomense. Por outro, continuará confiante na expectativa de que a justiça será feita. O Governo aproveita mais uma vez a oportunidade para agradecer publicamente à República Portuguesa, concretamente o Ministério Público e a Polícia Judiciária Portuguesa, pelo apoio prestado na investigação, dada a situação de extrema gravidade e complexidade. No que toca à situação da gripe em São Tomé e Príncipe, apesar da mesma ser uma doença sazonal, tendo em consideração a severidade dos casos, o Ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais foi instruído a criar mecanismos para reforço do sistema imunitário das crianças e dos idosos. Paralelamente, o Ministro deverá apresentar, tão breve quanto possível, um plano de contingência de prevenção e combate à gripe. Atendendo os preparativos para a realização da cimeira da CPLP em São Tomé e Príncipe, prevista para agosto do presente ano, o Venerando Conselho de Ministros analisou a evolução dos trabalhos já realizados e orientou o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares a fazer a coordenação e o seguimento de todo o processo. No âmbito do Programa de Recuperação Económica e busca de oportunidades para revitalizar a economia de São Tomé e Príncipe, o Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul foi orientado a encetar demarches para o aumento da subscrição do capital de São Tomé e Príncipe junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, e junto à Corporação Financeira Internacional, FIFC. O BIRD integra o Grupo Banco Mundial e é um parceiro do Banco Mundial para empréstimos concessionais. A IFC, por sua vez, é membro do Grupo Banco Mundial, que visa promover o desenvolvimento económico e a melhoria da vida das pessoas ao estimular o crescimento do setor privado nos países em desenvolvimento. No que toca a atos normativos, o Venerando Conselho de Ministros aprovou o projeto de decreto sobre implementação de programas de medidas para reforçar a capacidade de São Tomé e Príncipe para atrair, reter, expandir o investimento privado e o projeto de decreto sobre reforço das medidas de aprovação de investimento privado nacional estrangeiro. São 2 diplomas que fazem parte das ações prévias para a obtenção do apoio direto ao orçamento do Banco Mundial e que servirão de base à atualização da estratégia de investimento com o objetivo de melhor atrair, reter, expandir o investimento privado. Relativamente à situação internacional, um ano depois do início da guerra na Ucrânia, a República Democrática de São Tomé e Príncipe votou favoravelmente na passada quinta-feira, na última resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que requer o fim imediato da guerra na Ucrânia, e o Governo reitera o apelo para que mais rapidamente seja dado início às negociações com vista à resolução das hostilidades e o fortalecimento da paz e da segurança internacional. São Tomé, aos 25 de fevereiro de 2023, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Garete Espírito Santo, Guadalupe. E prosseguimos com o telejornal para dizer que a Presidente da Assembleia Nacional está no Gabão. Selmira Sacramento deixou o país
esta manhã ao Libreville, onde vai participar esta segunda-feira na conferência da Rede Parlamentar da África Central para Segurança Alimentar e Nutricional. Selmira Sacramento vai também tomar parte na conferência dos países da África Central sobre a gestão dos ecossistemas florestais na África Central. A delegação, chefiada pela chefe da Casa Parlamentar, integra 6 deputados que foram a convite do Parlamento gabonês. O primeiro-ministro considerou a justiça mais importante do que a democracia eleitoral. Patrício Trovoada fez estas declarações quando discursava em Lisboa na Conferência Democracia em África, promovida pela Internacional Democrática do Centro IDC. Na conferência realizada na capital portuguesa e promovida pela Internacional Democracia do Centro IDC, o primeiro-ministro Patrício Trovoada considera que a justiça é mais importante do que a democracia eleitoral e para que as coisas funcionem melhor em África é preciso o continente ter melhor justiça. Felizmente existem bons exemplos em África, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e outros países. E eu cá, como fui 4 vezes primeiro-ministro, tenho o privilégio de ter passado de um lado e de outro. Oposição, poder ganhar as eleições, saber ganhá-las, mas também saber perdê-las. Mas eu penso que há algo que é ainda mais importante que a democracia eleitoral, é de facto a justiça. E aqui, aquilo que nós sentimos é um profundo sentimento de injustiça. E para que as coisas funcionem melhor em África, eu acho que é preciso, de facto, nós termos uma melhor justiça. Patrício Trovoada foi convidado para esta conferência como presidente do partido ADI, que venceu as últimas eleições legislativas com a maioria absoluta. Legal, legítimo e autoapropriação pelo povo da justiça são as diretrizes para o futuro. A melhorar a justiça, uma justiça mais justiça do povo, mais próxima do povo, um poder judicial independente, inamovível, irresponsável, mas com controle. E controle alargado ao controle dos cidadãos. Daí que a lei fixa um quadro legal geral, mas quando chegamos à interpretação da lei, então reside aí uma dimensão política que é muito delicada. Por isso é que, insisto, a necessidade de uma maior apropriação pelas populações da esfera jurídica. Primeiro-ministro Patrício Trovoada em conferência organizada pela IDC sobre o tema Democracia em África. O presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, recebeu em audiência o novo diretor-geral da EMAI, Hélio Lavres, que se encontra na ilha acompanhado de uma equipa técnica para tomar contacto com a funcionalidade da empresa na região. Está a teste da Direção-Geral da Empresa de Água e Eletricidade EMAI há menos de 2 meses e nos primeiros contactos Hélio Lavres tem desdobrado conhecendo de fundo as funcionalidades da empresa. Périplo feito já na capital do país e agora na região do Príncipe. Acompanhado de todo o staff da empresa, o novo diretor-geral foi recebido pelo presidente do Governo Regional. A nossa missão enquadra no âmbito da nossa estratégia enquanto empresa de água e eletricidade. Já fizemos também o mesmo trabalho em São Tomé e a região autónoma do Príncipe também
contempla nesse pacote, sendo extensão do território nacional. Na semana passada tivemos cá já uma equipa e esta semana fiz a questão de deslocar com a restante equipa de forma a nós tomarmos contacto em loco com a situação de energia e água na região e junto ao governo regional vermos a possibilidade de nós melhorarmos alguns serviços cá na região. Dos levantamentos efetuados na região, a nível de água já constatamos que a situação é grave e a nível de eletricidade também, desde fornecimento de combustível até mesmo a falta de manutenção dos grupos geradores que já nos preocupa bastante. Por isso estamos cá a tomar contacto com a situação e junto ao governo regional rapidamente buscarmos melhoria para estes serviços na região. Questionado sobre o reduzido número de horas do fornecimento de energia que a região tem vivido nos últimos tempos, o diretor-geral da IMAI respondeu: para já o que impera mais fornecimento de energia é o combustível. Nós não temos capacidade de estocagem, quer dizer, a quantidade de combustível que é fornecida à região, de momento, não responde às necessidades reais que o Príncipe precisa para nós melhorarmos o serviço, mas isso também passa muito pela fraca capacidade de receita que a própria empresa nesse momento tem e o Príncipe em particular, que aquilo que nós faturamos dificilmente cobramos. São aspectos que temos que melhorar de forma a nós adquirirmos mais combustível para melhorarmos o serviço. Presidente do Governo Regional, a receber em audiência o diretor-geral da IMAI, Hélio Lavres, e o seu staff, que se encontra de missão de trabalho à região do Príncipe. O menino de 10 anos está dado como desaparecido. Paulo Jorge saiu da sua residência na zona de Chácara, desde sexta-feira, para fazer um recado para a sua mãe e até hoje não regressou. O menino é aluno de 3ª classe na Escola das Irmãs. Na sua ausência, ou a sua ausência, tem deixado a sua mãe preocupada. Eu vim na escola na sexta-feira. Volta de 13 e pouco, lhe dei 100 dólares para ir comprar banana na loja, quer dizer, na estrada, né? Que é para voltar. Depois, até então ele não voltou. Mas ontem fomos buscar com a polícia, mas não tem solução. Inclusive tem vizinho que está na praça com polícia, não sei o quê, mas até então, nada. Gostaria de saber onde ele está, se alguém ou qualquer pessoa que apanha ele na rua. Porque eu sei que ele está dormindo na rua. Se a pessoa apanha ele na rua, que, tipo, para ter contato comigo, buscar ele, trazer ele, porque eu ontem fui para no hospital, por causa disso, tensão, acho que fui para no hospital. Hoje, essa manhã, de manhã, não estou a conseguir dormir, à noite não estou a conseguir dormir, para ver quem encontrar, por favor. Seja mãe, seja pai que está comigo dentro de casa, você está miúdo a dormir com o filho dentro de casa, que não está a falar, está calado, por favor. Tem um contato telefônico? Eu tenho sim. Nosso 93, 2286, nosso 92, 70, 22, 70. Está assim concluída esta edição do Telejornal, depois desta retrospectiva com a assinatura de Euclides Amadeu. A todos, boa noite.